Senhor Jesus passava e com ele a multidão. Eis que um cego no caminho reclinava o seu pano. Eis que ouvia o que falava de Jesus o Salvador. Ó Jesus, ó Nazareno, compadece de mim. Ó Jesus, ó Nazareno, compadece de mim. O que queres que eu te faça? Diz Jesus, o Salvador. Que eu veja o honesto e faz-me ver a luz, Senhor. A palavra de virtude, logo ele escutou. Vai em paz, estás curado, tua fé te salvou. Porque nada enxergava, logo tudo eu me jubiloso no caminho, ia o Senhor Jesus seguir. Eis aqui o mesmo Jesus Cristo, entre nós também está. É só ver e confiar no teu fatura eu passará. Ele é a luz divina que do céu Deus nos mandou. Luz que o mundo ilumina, luz que nos iluminou. Graças a Deus. Essa eu quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Irmão, vai ver para você rapidinho, vem. Por favor. Podemos seguir a parte do nosso tempo, amém? A bênção chegou. Jesus está aqui com seu poder na oração. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Nunca chegou de repente e te colocou frente a frente da luz do lado. Você te quebrou em pedaços e a alma se viu em cansaço. Ninguém te ajudou. O vento levou alegria e hoje no seu dia a dia é difícil demais. Caí numa beira da estrada, pedi um socorro e nada. Todos cansaram, ninguém quis ouvir.
Deus samaritano do céu, está vivendo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Ele chama, Ele chama, e depois desta prova, pro céu tu vai receber. Se Ele é um oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra um vaso velho, faz um vaso novo, derrama unção. Deus quebra um vaso velho, faz um vaso novo, derrama unção. Luta chegou de repente e te colocou frente a frente da luz que matou. Você te quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou a alegria, e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído na beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça. O samaritano do céu está vindo ali. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Ele o seu nome, Ele chama, e depois desta prova, no céu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra um vaso velho, faz um vaso novo, derrama unção. Deus quebra um vaso velho, faz um vaso novo, derrama unção. E as palmas do Senhor, aleluia. Amém, querido? De vez não ficar se trouxer aqui sem oração, se coloca na igreja, se coloca no pé, oração vai ser maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai do glória, Pai misericórdia. Nesta hora, Pai gloriosa, abençoa teus sais, Pai, estamos nas tuas mãos, dá força, dá graça. Obrigado, Pai, do teu sangue, da vitória, no nome de Deus. Abençoa, Pai, a vida dele, da sua esposa, da sua família. Em nome de Jesus Cristo, meu Jesus querido. Ô, meu Pai Santo, abençoa, Pai, a pregação da palavra. Em nome de Jesus, receba o sacrifício. Graças a Deus. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Louvado Ele para sempre. Senta, meus amados. Eu estava te orando e depois já vamos fazer mais uma oração a Deus, pedindo o que a Deus? O que nós devemos pedir, amados irmãos, na oração que a Bíblia ensina? Algo que nós mais devemos pedir-nos. Sabedoria. Por que estou perguntando? Porque são perguntas doutrinárias. Os irmãos sabem que a doutrina ela não muda, ela é mundial. Costume, o uso, a cultura pode mudar, pode se mudar. Agora a doutrina, não, a doutrina é padrão. E a Bíblia fala que nós devemos mais pedir a Deus.
Sabe o que é, não? Hã? Sabedoria. Já leram, não? Exatamente. Porque às vezes a gente ouve muito, até mesmo nós falando, não é? Vamos buscar a Deus, vamos buscar a Deus. Em que sentido? Hã? Por que sabedoria? Porque a sabedoria, ela revela o nosso caráter através do nosso comportamento. Por isso que é necessário buscar o Senhor sabedoria. Sabedoria vem acompanhada com todas as bênçãos que alguém necessita. Sabedoria. Por quê? É a arte de saber. Sabedoria é a arte de saber. Saber o que? A vontade de Deus. Saber quando Deus está ouvindo as nossas orações. Saber também como devemos orar. E por que devemos orar. Tudo está relacionado com a sabedoria. Sabedoria, ela traz o mesmo caráter de Cristo, o Senhor da glória. A Bíblia chega a dizer que somente os sábios entenderão a palavra. Imagina como é tão importante pedir sabedoria e saber que Deus dá. Portanto, não é somente pedir, mas é pedir e saber que Deus, Ele é liberal em dá-lo. Ele dá por prazer. Ele é dado aqui ao benefício da sabedoria. E é por isso que a gente tem que buscar a Deus de acordo com a palavra. E também quando a pessoa recebe sabedoria, ela pede sabedoria e ela recebe sabedoria, ela sabe que ela está orando no Espírito Santo. Isso é lindo para mim, para você, para nós. E qual a atitude de orar no Espírito Santo? Ela edifica a nós e distribui para os demais. A edifica a nós. Orar no Espírito Santo. É aquela oração que você expressa de acordo com o que a Bíblia ensina. Por isso que depois que a gente pede sabedoria, Deus dá e a gente continua orando. Mas depois que nós oramos, irmãos e irmãs, qual é a inspiração que testemunha da oração é levar nós aqui, ó, dentro da palavra. Se tem essa experiência própria, quem não tem, saiba que a Bíblia ensina isso. Depois que você ora, ou mesmo que não ora, mas está meditando, o desejo é de examinar a palavra. Porque a fonte de toda a revelação de Deus está aqui. Glória a Deus. É importante e não é difícil de se enquadrar na palavra. Por quê? Porque Cristo, ele é prático nas suas exortações. Ele fala em aprender dele, com ele, e ele ainda expressa
que o jugo dele é suave o fardo, mas não é uma teoria, é que as pessoas complicam muito o rigorismo. Essa palavra que Jesus disse, ela é teórica e prática. Teórica e prática. Quando ele diz que ele é manso, é porque ele é manso, ele tem um acesso, ou seja, ele está numa posição de livre acesso e nos traz, espiritualmente falando, os plenos laços de amizade com ele. É linda a palavra de Deus, porque ele é o centro da misericórdia. E todo crente misericordioso, ele demonstra um bom sorriso na recepção. Por isso que nós temos que estar sempre, cada momento a mais, crescendo, né? Crescendo ou não? Isso, a sabedoria, nós somos humanos, recebemos sabedoria e vamos o quê? Crescendo, porque os problemas vão aparecendo. Você com sabedoria vai discernindo bem. É lindo a palavra de Deus. Já vamos dar oportunidade ao grupo que está pronto para louvar. Daqui a pouco já iremos meditar nessa palavra de Deus. Então os irmãos já se preparam aí para louvar, para bendizer o nome do Senhor. E daqui a pouco, se os irmãos também estiverem preparados, também já vão se preparando. Depois já iremos a meditar na palavra de Deus. Meditar, não é? O que é meditar? Meditar é prestar atenção sobre o assunto. Tem assunto na palavra que você não pode terminar dizendo amém. Não é isso? Pode ou não? Não. A meditação é esta. Só no primeiro, último versículo, quando termina a leitura, não se pode dizer amém. Sabia não? Por quê? Termina assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, a vereda do justo, mas a vereda dos ímpios perecer. Aí é onde Deus se entristece e não diz amém. Compreenderam por quê? E o Espírito de Deus que está em nós, faz com que nós tenhamos a mesma mente de Cristo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não, biblicamente falando, não se pode dizer amém, porque a palavra amém significa assim seja, que o ímpio morra mesmo. E a palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se não se lembra, na outra quinta-feira nós tivemos uma leitura sobre, ainda me lembro, sobre a estratégia de Satanás, que ele traz consigo 7 espíritos piores. Aí algumas pessoas disseram amém e bateu palmas, e não podia nem dizer amém nem bater palmas, porque palmas é ato de recepcionar alguém, apoiar alguém. Mas se o estado de uma pessoa é pior do que o do primeiro, Deus não louva o estado do homem caído. Irmão José, seu nome é José? Irmão José, Deus não louva o estado de um homem caído. Está em Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Deus não tem prazer que o ímpio morra. Deus não tem prazer que o ímpio se perca. E o Espírito de Deus veio sobre nós, trazendo as mesmas revelações
de Deus. Então nós temos a mesma atitude revelada na palavra e na virtude. Porque a Bíblia hoje ela é escrita em dois lugares, quem sabe? Ela está escrita no papel e em nossos corações. Glória a Deus! Em dois lugares a Bíblia é escrita. Ou não? Para que a pessoa não sinta mais envolvida na religiosidade do que na razão. É uma plena realidade a palavra de Deus. É a Bíblia que diz isso. Trazendo a época de Deus para nossas vidas com mais aperfeiçoamento, mais afeição, para que saibamos que estamos salvos e estamos também sendo perseverantes. Não estamos sendo confundidos. Pode aproximar, irmãos. A louvar e bendizer o nome do Senhor, a glória, porque Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. E graças a Ele. E o grupo? Unidos em Cristo, fala a igreja, a paz do Senhor Jesus. E quero trabalhar para meu Senhor. Ele falou a palavra com amor. Quero levantar e orar. Eu não mando mais estar.
Os irmãos vão louvar a Deus? Ah, bom sim, que maravilha, né? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Desejo é orar e ocupar eu quero estar assim na vinha do Senhor. Maravilha! É para quem tem desejo, não é nada de trabalhar para Deus, nada de ameaça. Se não for, Deus vai pesar a mão. Se trabalha por medo, não. É por amor. Eu quero trabalhar. Disponibilidade e vontade. Pode vir. Louvado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Ô grupo, vai.
Ele é o Senhor, nosso amado Deus. E vamos, meus amados, já orar. Vamos louvar ou você já louvou com as irmãs? Tá bom. Então já vamos fazer esta oração a Deus, sempre pedindo que a sua boa palavra continue trabalhando em nossos corações. E é o suficiente. É o suficiente para os que recebem de Deus essa plena revelação. É a boa palavra dele. E como de sempre os irmãos já podem, as irmãs também que trouxeram as nossas ofertas, apresente a Deus em ação de graças, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, está fazendo e fazerá. Por nós, o Senhor da glória, devemos agradecer a Ele constantemente, porque somos motivados a isso, a agradecer a Deus, a agradecer ao Senhor. É uma realidade isto. Vamos orar a Deus primeiramente, pedindo que a sua boa palavra continue em cada coração. Os irmãos sabem que é preocupante a pessoa não aprender. É preocupante porque Cristo ele expressa, não é? Pecado de loucura, e às vezes a gente vê um distorcimento da palavra. Enfim, vamos agradecer a Deus até já pedindo essa sabedoria que Ele tem nos dado, mas continuaremos, não é isso? Agradecendo e também pedindo. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, Senhor da glória, bendito és o Teu nome, Senhor, dá-nos, Senhor, constantemente a Tua palavra, o efeito glorioso, Senhor, da Tua santíssima sabedoria, que vive, Senhor da glória, e que permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, Teu amado Filho. Meu Deus, receba também as nossas ofertas, porque tudo começa primeiro em Teu nome santo e glorioso. Amém. E graças a Ele, ao Senhor nosso Deus, está com os envelopes, como de sempre. Tem alguém disponível? Pode passar, por favor. Pega os envelopes, por favor. Pegue pela fé. Senhor da glória. Se distribui aí. Então, pegue. O Senhor é poderoso para nos continuar abençoando. Ele já nos abençoou. E Ele mantém a bênção sobre nós de uma maneira toda especial. Glorificado é o nome dele, do Senhor da glória. É aí que Deus continua abençoando, como tens abençoado. Cante. Um dia Cristo voltará ao acender o prometer. Todo glória que subirá a te ver no rei Jesus por você. Necessidade de ensinamento na igreja e o aprendizado também, ou não? Agora recente, comentando sobre a estrutura que produz as virtudes de Deus, a paciência. Sabe que eu ouvi de várias irmãs, mais de irmãs, que elas foram ensinadas
ensinadas a não pedir paciência. Não é ensinado por algum dirigente, por membros, por algum obreiro. Vou repetir a palavra de novo, que é um absurdo. Isso aí a Bíblia chama de pecado de loucura. Aleluia, Deus. Não sei se vocês já ouviram isso. Exortar a não pedir paciência. Já fala comigo também. Aí já aparece um aqui, não sei se vai aparecer mais. Se aparecer mais, se quiser levantar a mão, já ouviu? Já a outra. A gente nunca deve pedir paciência com o Senhor, que Ele pode nos provar. No sentido bíblico, isto é uma doutrina abismal. É abismo. É a pessoa que está dentro do abismo sem que ela perceba. Isso quer levar as outras pessoas para o abismo. Ela está com o futuro congelado. A Bíblia tem toda a razão. Ela é clara em exortar que sem passar paciência ninguém serve a Deus. Aleluia. Ninguém. Se pode ter dom de cura, de expulsar demônios, coisas assim, mas se não tiver paciência, não tem permanentemente nele a perseverança da vida eterna. Agora você vai pedir algo, não vai pedir algo que a coluna das colunas da estrutura da vida eterna em Cristo. E tem pessoas que na sua simplicidade ainda aceitam. Compreenderam? Vamos já, temos bastante coisas boas de Deus, claro que sim, não é? Mas, aonde que está a mente desta pessoa? Só pode estar em uma visão totalmente corrompida. Mas pensa que está bem, você não sabe que a igreja de Galácia, ela foi advertida por Paulo por interpretar coisas ao contrário da Bíblia. Por exemplo, Deus abençoou a igreja de Galácia e todas as igrejas, todos nós, exclusivamente pela graça. A igreja de Galácia se corrompeu a ponto de Paulo chamar a igreja, alguns cristãos corrompidos, de feiticeiros. Deus abençoa a pessoa simplesmente pela graça, e ele disse, foi porque eu fiz o sacrifício. E a igreja de Galácia estava assim. Deus abençoou unicamente, somente pela graça, pela pregação da fé. E eles diziam, foi pelo sacrifício que eu fiz através de alguns cumprimentos da lei. Aí Paulo foi alguém que Paulo fez uma interrogação. Quem foi esse insensato? A palavra insensatez é a mesma que feitiçaria. Que incitou-vos começar no espírito e terminar na carne. Sem perceber. Esse é o perigo que pode ocorrer hoje, porque as pessoas estão aí, as oposições também estão. É uma realidade nessa palavra. Então vejam bem, aonde que cabe uma pessoa ou mais pessoas tirar a igreja da presença de Cristo e jogar para o abismo. Paciência é fruto do Espírito. Está compreendendo? Já que você não pede, quando sai a paciência, entra o pecado. E fica o pecado. Se a pessoa perde a paciência, reconcilia, ela sai do pecado, volta para a santidade novamente. Biblicamente falando. Sai a paciência e entra. Vamos ler a palavra, falar sobre, até mesmo sobre esse assunto. Tudo é importante na Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias lá. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É um absurdo. São coisas que
pessoas estão mesmo, esse tipo de pessoa está mesmo totalmente desmotivado das informações de Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 4, depois vamos dando prosseguimento. A epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, pregador exclusivo nosso, não é? Deus deslocou lá do ministério de Israel e integrou para os gentios, porque eram gentios que éramos nós. Na realidade, éramos gentios. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontraram li a epístola aos Romanos aqui no capítulo 5. Justificação pela fé, e o que na minha Bíblia está escrito? Justificação e o que mais? Se você tem paz com Deus, você tem preparo psicológico. Essa é a questão. O próprio título está dizendo justificação pela fé e paz com Deus, preparação psicológica, espiritual, social, emocional. Inclui tudo aquilo que precisamos. A paz traz preparação plena. Vou ler antes aqui a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Todos encontraram? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Firmes, ponto e vírgula. Versículos interpretados. E prossegue. E gloriamos na esperança da glória de Deus. Aparece a glória, aparece a paz, aparece a glória. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Que é a mesma que paciência. Algumas traduções dizem paciência, mas perseverança. E a palavra paciência é a mesma. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Algumas dizem não traz confusão. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, E maiúsculo, pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou outorgado, algumas palavras falam, algumas traduções, é a mesma que dado. Diz aqui a palavra do Senhor. Pode sentar, irmãos, temos até o 4, 5, e analise bem. A pessoa abre o coração, recebe Cristo. Qual o primeiro preparo que a pessoa recebe quando aceita Cristo de coração? A aceitação, a pessoa já é justificada pela fé. E o testemunho da justificação, como é que uma pessoa é testemunhada? Ou testemunhante, que ela foi justificada por Deus, porque não vem só na palavra, no verbo justificar, mas vem também na virtude do Espírito Santo, traz paz. E paz é fruto do Espírito Santo. Sendo justificados pela fé, temos paz. Isso é somente o princípio do contexto bíblico, porque na conclusão geral, temos paz com Deus, paz conosco e paz para com a igreja. Glória a Deus! Cristãos. E ele continuou, Paulo continuou dizendo que nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações.
E ele expressou que a paz, ela vem junto com a revelação da futura glória. Por isso que ele está referindo, estamos firmes, trouxe firmeza, segurança. Agora, os irmãos, analise bem. Antes que venha a tribulação na vida de um cristão, o que veio primeiro? Participe aí, se os irmãos acharem tudo bem. Primeiro vem paz. Revelação da glória. Firmeza, porque está firme, sentindo a firmeza por meio da glória. A glória de Deus. Vem também o nosso conceito de gloriarmos em Deus. 1, 2, 3, 4 qualidades antes da tribulação. Está compreendendo? Depois que a pessoa já está estruturada, firme. Firme como? Firme na revelação do invisível. A Bíblia diz em Hebreus 11, 26, 27, que Moisés, visando a glória futura, ele ficou firme, como vendo o invisível. E deixou de ser considerado como administrador econômico, em primeiro lugar, do Egito, para ir peregrinar com o povo no deserto. Isto é, paz, revelação da glória, firmeza. Está compreendendo? E glorificação a Deus. Agora nós vemos, antes que venha a tribulação, vem quantas qualidades? Porque a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a revelação que nós estamos comentando. Logo após a oração, ou um outro momento de meditação, e o Espírito faz conosco, ele nos leva dentro da palavra, e você mais sente mais o efeito depois que ora ou medita, de examiná-la, de encontrar. Aí quando a tribulação vem, o que é que já deu? Preparo psicológico. O que é o preparo psicológico? São aquela pessoa que ela já tem aquele alicerce da glória de Deus, de tal maneira que vale a pena ela desprezar os insultos, as afrontas, para não trocá-lo pela glória de Deus. Esse é o preparo psicológico, estou falando o intelectual, porque aonde o inimigo atua, mas aonde o Espírito de Deus atua primeiramente é no nosso intelecto. Uma realidade nisto. Agora, já que você está com o intelecto pronto, quando vem a luta, não vale a pena retrucá-lo ou perder a paciência. Aí entra o processo do quê? Da produção. A tribulação produz o quê? Eu estava fazendo um comentário faz anos sobre essa mesma matéria e fiz a pergunta para a igreja. Ao que a tribulação produz? E o irmão mais do que depressa produz ira. Todas as vezes que vinha a tribulação, ele jogava as bênçãos fora. Todas as vezes que vinha a tribulação, ele considerava a graça de Deus em vão. Em vão, em vão, em vão. E nunca chegava à conclusão. Mas ele falou sério, porque o que ele fazia, era a reação dele, era aquela. Até foi sincero, não é? Deus pode até recuperar. Agora analise bem. Sabendo que, mas depois, antes da tribulação, vem o quê? Paz. Revelação da glória. Firmeza. Como estão referindo, não é isso?
glorificação de nós para com Deus. Uma ligação. Depois vem a tribulação, produz o quê? Paciência. Porque quando a pessoa não tem paciência, ela não para de escandalizar. E isso está sucedendo, tem sucedido até mesmo nas redes públicas. Discussões, vinganças, processos, estou falando entre crentes, que não param de escandalizar desde que vem a luta, já que não produziu, ao invés de produzir paciência, produziu ira. Porque não teve a pedagogia, a maneira como vem o Espírito Santo em nós. Agora a palavra diz que a tribulação produz. Versículo 3. A tribulação produz. E a paciência. Vamos repetindo as palavras, não é? Mas compassadamente, porque a doutrina, irmãos, a doutrina, ela não salva, mas conserva os salvos. A salvação vem antes da doutrina, mas a doutrina é a limpeza da salva, que conserva o cristão salvo. É importante, a pessoa que não possui doutrina, não tem como ela possuir uma saúde suave mental. Adoece a mente. E a mente doente, ela produz outras coisas, vem contenda, inveja, porfia, soberba. Nascem coisas que não é aprovada por Deus. Agora diz que a paciência é produtiva. Como é que a pessoa não vai pedir a paciência se a paciência vem junto com uma grande produção suficiente para a manutenção da santificação em Cristo? A paciência produz o quê? Uma pessoa experiente, ela é refletiva. Ela é uma pessoa de precaução, ela precaver as coisas e faz melhor. Vou dar um exemplo. Abel, ele recebeu dos pais a doutrina sobre a redenção pelo sangue de Cristo, já naquela época. E ele então foi refletivo. Ele disse que meus pais foram remidos por animais, derramamento de sangue por meio de animais que tipificava Cristo. Então eu sei qual é a minha atitude. Eu irei ser pastor de ovelhas. Porque um dia eu irei apresentar o altar a Deus em adoração, mas se não tiver o sangue lá no altar, Deus não vai receber. Então ele preferia ser pastores de... Isso chama reflexão. Referente, prevenção de vedar ou de evitar que Deus rejeite o sacrifício, rejeitar perigos terríveis. Evitar, melhor dizer. E assim foi. E aqui a palavra diz que a tribulação produz. Irmãos, se vocês não olhar bem o trabalho da cruz, Jesus lá na cruz foi o homem mais paciente quando estava crucificado. Logo após a crucificação, ele começou a trabalhar no resumo do Evangelho e lá na cruz, apanhando no rosto, cuspido, chicotado, cortando a carne, ponta de chumbo, machucando a carne. E na paciência, lá na cruz, Jesus reassumiu o seu ministério de consumação usando 7 frases.
Por que isto? Porque ele teve paciência até na crucificação. Lá em Lucas 24, 23, 34, ele expressou para os que estavam lhe massacrando: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. A primeira frase que ele usou foi perdoar os que estavam massacrando. Paciência é para isso, é para desprezar as afrontas e orar até pelos malfeitores, pelos inimigos. E o ladrão que estava à direita, o malfeitor, ele ouviu Jesus perdoar aqueles que estavam levando a ele a atrocidade terrível. E ele pensou: é a minha vez. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A resposta foi o quê? Hoje mesmo. Hoje. Não tem mesmo, é hoje. Pela frase que está hoje. Hoje estás comigo? Para isso. A segunda frase da cruz foi perdoado. A primeira pediu para o Pai perdoar-se. A segunda, e ele apanhando, o rosto deformado, exposto à vergonha pública, mas não afastou-se a virtude da paciência. E ele prosseguiu, cuidando também da família. Se nós olharmos no capítulo 19 de João, vemos ali os cuidados de Jesus. A terceira frase: mulher, eis aí o teu filho. A quarta: filho, eis aí tua mulher, tua mãe. Maria, para quem não sabe, já era viúva. E João era o apóstolo, como sabemos, do amor. E recebeu a mãe. Assim por diante. E ele continuou. A quinta frase foi quando ele sofreu uma agonia mental, mas dentro da paciência. Ainda uma agonia física, melhor dizer. Tenho sede. Levaram então vinagre para ele. Era tóxico. Não sei se os irmãos sabem que todos crucificados morriam loucos, morriam pirados, porque o vinagre comiu e fel e transforma numa droga de primeira categoria para enlouquecer as pessoas. Mas o importante é que ele tomou e não fez efeito. A paciência guardou Jesus. Oh, aleluia! Entenderam? Ele continuou. De repente ele passa por aquela sexta agonia, que foi a agonia quando recebeu todos os nossos pecados. Caiu sobre todo ele, todos os pecados caíram sobre Jesus, e ele com paciência. E ele interrogou: Deus meu, por que me desamparastes? Nós sabemos que Deus virou o rosto para que não visse o justo carregado do pecado de todos os pecadores que aceitam a sua palavra. E ele passou por esta sexta tribulação chamada agonia mental. Agonia mental. Veja bem. Agonia pública. Estava publicamente sendo exposto como malfeitor. E a sétima frase foi na questão da passagem do vinagre para a entrega ao Pai. Foi quando ele expressou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. A sétima frase: consumou com a salvação e continua salvando. Glória a Deus. Paciência. Agora
palma assim. Bater palma mais forte possível. Ele continua salvando. Paciência. O pai guardou o filho desde o seu nascimento até a sua vida. E foi o homem que passou mais tribulações nesta época. Foi Jesus. Mas o que ele teve como segurança plena, toda a obra de Deus, mas nós estamos com a palavra fixada na paciência. Quem pode ler um versículo aí para nós? Lá no Apocalipse 3, versículo 10. Quem encontrar, leia, se for possível, um pouco alto. É um absurdo. Não peça paciência, não. É loucura. Irmãos, é preocupante, porque a Bíblia diz que os loucos ficarão de fora. E loucura é tudo aquilo que você transgride os regimes plenos que a palavra de Deus nos traz. Dá para ler, irmão? Apocalipse 3, versículo 10. É até conhecido, mas a palavra tem o efeito pleno. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou tentação ou segurança. Como guardar-se é o ponto essencial, é a estrutura, a firmeza de ser guardados por Deus. Quem não tem paciência está na porta larga. A paciência leva-nos à porta estreita. Como guardaste a palavra da minha paciência, perseverança. Assim também eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Os irmãos compreenderam como há necessidade de um aprendizado na Bíblia? Sim. Sem dúvida alguma. E eu não guardo a palavra da minha paciência, então, da paciência divina. Então ela está justamente na porta larga. E não tem como ser guardado, porque no momento da paciência ela se escandaliza. Jesus não escandalizou em nada. E nós tivemos um comentário sobre as 7 frases da cruz. Ele estava crucificado. Ele foi crucificado na cruz deitada. Está compreendendo? A cruz apoiada no chão. Aquela cruz não era para Cristo. Aquela cruz era para Barrabás. Era um homem mais de braços maiores do que os de Cristo. Em estrutura. Porque o irmão sabe que o pregador geralmente tem o direito de conhecer a história do personagem, ou não? Sim. É um dever de complementar, florescer. Mas Jesus não tinha cruz. Foi de improviso. O contrário. Então, para colocar as palmas das mãos de Cristo nos furos da cruz, precisou que o peito abrisse. Porque os braços de Cristo eram menores do que os braços de Barrabás. Os cravos estavam mais para adiantado. Compreenderam bem? E foi crucificado no chão. E ergueram ele na cruz. A paciência, sabia disso, não? Assim que fosse. Por que a meditação ela floresce em nossas vidas? A meditação ela valoriza os domésticos da fé que crê em Cristo, como diz nas Escrituras. E relacionado a isso, então, ele abrir os braços de Cristo de tal maneira que o peito precisou esticar, semelhante a uma corda de instrumento.
O corpo ficou tudo esticado. Somente pela estrutura da palavra e da fé que podemos compreender isto. Mas a paciência não afastou do Filho de Deus um momento sequer. E foi ali que Deus triunfou e levou para a glória. Louvado é o nome, levou para a glória. Eu quero que o irmão ou a irmã mesma leia em Lucas, capítulo 21, verso 19. Glorificado, exaltado és o nome do Senhor da glória. Abre a sua Bíblia. Os que puderem abrir, irmão, leiam. Jesus fez uma prevenção sobre lutas, sobre tribulação, prisão, reprovação. Aos discípulos, o texto antes vem trazendo a recomendação. Depois ele faz o fechamento. Pode ler, irmão, você mesmo. Na vossa paciência possui a vossa alma. Ou tem paciência ou vive condenado. Imagina bem a mente dessa pessoa, ou de muitas pessoas, porque quase em todo lugar que eu vou falar sobre eu falo sobre paciência, sobre estrutura, sobre perseverança, a gente escuta essas ironias desconstrutivas. Aí Jesus disse, olha, vocês vão ser atribulados, vão ser às vezes reprovados pelos homens, mas não perecerá sequer um fio do vosso cabelo. Quer dizer, ele está dizendo assim, nenhum mal que possa destruir a vossa salvação vos atingirá. Na vossa paz, na vossa, conservareis o quê? Essas almas. Compreenderam ou não? Paciência. E vemos em Romanos, no capítulo 5, como nós lemos, 3, o 4 diz, e a paciência, a experiência. E a experiência, e a esperança traz o quê? Certeza que hoje você está salvo. Certeza que hoje a pessoa está salva, os que creem na palavra. Não somente pela letra, mas na virtude da fé, dado pelo Espírito Santo. Glorificado é o nome dele, é verdade. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que a nós foi dado. Compreender a contradição, irmão, que traz os supostos religiosos, que foi uma das lutas maiores, das maiores lutas que Jesus Cristo passou, foi contra os religiosos. O religioso, ele tem uma doutrina panteísta. Sabe o que é isso? Não? A doutrina panteísta, pante é o ato de ter, saber, com exclusividade. Então, a doutrina panteísta, ela demonstra que eu sou um Deus. Eu não preciso do presbítero, porque eu sou um Deus. O presbítero não precisa de mim, porque ele também é um Deus, ele vive por si mesmo, ele tem ideias próprias. O panteísta. Então é ensinado nas escolas também a doutrina panteísta, é uma feitiçaria, vem do centro do ocultismo, é o pante. Onde tem pan e você tem aquilo. Agora, entre a igreja de Deus, infelizmente, existe crente panteísta. Essa doutrina de não pedir paciência, ela tem isso como ela mesma. Dentro dela, mesmo que se a pessoa se arrependa, se humilhe e Deus perdoa e tira esse pecado capital. Panteísmo é a prática da feitiçaria que vem lá do ocultismo e leva a pessoa a ter uma convicção, uma sabedoria única que não precisa mais que ninguém instrua nada.
E existe esse grande perigo. Não sei se os irmãos sabem, mas tem pessoas que não é crente, não. Então, só os crentes, as testemunhas de Jeová são panteístas. Sabia? Não. Ela só quer te ouvir. Ela não admite troca de ideias. Em parte ela esteja certa, em parte errada, não. Elas encontram 100% certa e as demais pessoas 100% errada. É a mesma coisa. Não peça paciência. Eu estou certo em falar não peça. Então você é a pessoa é um panteísta. É dono do saber oculto. É chamada doutrina parecida com o gnosticismo, né? Doutrina que vem da sabedoria pessoal. Isso aqui é um Deus. Essa planta vive por ela mesma, ela não precisa de Deus. Na doutrina panteísta. E todas as pessoas, os religiosos, que têm a ideia religiosa formada no erro, é panteísta. É terrível a situação. Por isso que recuperar não é difícil, porque a pessoa se humilhar. Será? Recuperado por Deus. Agora a paciência, a experiência. Diga. Não é que eles não querem te ouvir, eles querem que você ouça eles. Eles trazem a sua mensagem, você tem que ouvir. Você não pode discordar deles. Aquela já teve lá, já estudou lá, já conhece na prática. Não é? A doutrina, eu já tive lá muitos tempos, seguindo instrução. E se conhece essa prática, assim por diante. Agora imagina bem, o Espírito de Deus não nos deixa confusos sobre aquilo que Jesus veio fazer. Trazer salvação. E não deixar que a igreja ou os membros sejam confusos, a menos que não descobriu o efeito da salvação. Importante. Agora o Espírito Santo ele não atua hoje mais dobrado. 2 vezes mais não. Hoje o Espírito Santo é derramado. Derramado. Se a irmã quiser dar mais, já vamos praticamente terminando. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, em versículo 33, 34, principalmente, essa palavra de Deus, o Senhor da glória. É lindo a palavra. Por isso que Deus habita nele, em cada pessoa, fazendo da própria pessoa a igreja dele. Glória a Deus! Encontrou Evangelho de João 3, 33, 34. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Compreenderam bem? É derramado. É exatamente. Ainda ontem sucedeu, o irmão foi orar por mim, o dirigente, e depois, fui orar por ele. Depois ele orou por mim. Então aí foi 2 profetas. Eita maravilha! É 2 profetas. Não é um passando recado para o outro, não. É cada um confirmando a unção de Deus na vida deles. É comentário. Porque o Espírito Santo não é por medida. Como lemos aí. Porque ele está derramado para tirar de nós o quê? Das nossas mentes a dúvida. Não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E a palavra continua dizendo, né? Que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos comprou, sendo nós ainda pedras brutas. Mas o Espírito
Espírito Santo fez para que fez com que nós sejamos pedras preciosas. Glória a Deus! Por isso que o preço da compra foi tão alto, porque a mercadoria é boa. Oh, louvado e glorificado é o nome dele. Vamos ler o último versículo. O último versículo desta noite, não sei se a irmã está aí, ou o irmão segundo dirigente, ou terceiro, para dar os avisos, já pode aproximar. Mas a palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim, em 1 Pedro 2, versículos 5 e 6, pode ir, irmão, intervalo. A irmã pode ler 1 Pedro 2, versículos 6 principalmente, e 7. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É a linguagem figurada que atribui a Cristo, Jesus. Quem crer nela, naquela pedra, quem crê em Cristo, não é confuso. Não é isto? Para os reprovadores, é a pedra que eles rejeitaram. Mas para os eleitos, é a pedra preciosa, que nos fez tão precioso quanto ele é precioso. Oh, aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. É uma coisa linda a palavra de Deus. Que esta boa palavra, irmãos, continue trabalhando. A saúde da igreja é a doutrina de Cristo. Essa doutrina, como já tivemos analisando, doutrina é a arte é a maneira de você fundamentar a palavra, mostrando os resultados ou até os prejuízos de quem não compreende a palavra. E os irmãos já leram, resumindo aqui, Jesus disse assim, olha, quando alguém ouve a palavra e não compreende, o que acontece com ela? A Bíblia diz em 13 de Mateus, versículo 19, que vem Satanás e sufoca a mente. E troca a razão pelos pensamentos próprios, pela emoção. Irmão, não peça paciência não, porque se quanto mais você pede paciência, mais ele luta. É mentira. Quanto mais tem paciência, mais tem experiência. É o contrário. Nós lemos na palavra. Quanto mais tem experiência, tem esperança. E quanto mais esperança, mais firmeza. Que Deus continua nos agraciando no efeito desta boa palavra. A palavra do nosso irmão integral. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus com as palmas de alegre, glória a Jesus, aleluia. Santo é o Rei dos Exércitos, glória a Jesus. Os avisos, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, amanhã vai ter um irmão, vai dar início numa campanha, glória a Jesus, sexta-feira, glória a Jesus. Também amanhã à tarde vai ter culto a partir das 14 horas, glória a Jesus. Tem um culto de libertação, glória a Jesus. Os irmãos e irmãs que puderem vir, venham em nome de Jesus Cristo. É mais bênção e mais vitória sobre as nossas vidas, glória a Deus. E sábado, glória a Jesus, culto com os jovens, glória a Jesus. Todos os irmãos também estão convidados, glória a Jesus, aleluia, para estarmos junto com os jovens, apoiando os jovens, para nós termos, aleluia, Jesus, os irmãos e irmãs novos, glória a Jesus, aleluia, que são para ser os futuros ombreiros da casa do Senhor, glória a Jesus, nós apoiando eles, glória a Jesus, aleluia. Amanhã também eles vão estar orando por nós, glória a Jesus, e nós recebendo bênçãos e vitória do Senhor em nossa vida, aleluia, Jesus. E domingo, Santa Ceia, em 2 horários, glória a Jesus, às 8 horas da manhã, glória a Deus, com o presbítero Renato pregando a palavra de Deus, glória a Jesus, ministrando a Santa Ceia do Senhor, aleluia, Jesus. E à noite, glória a Jesus, presbítero José também pregando a palavra de Deus e ministrando a Santa Ceia também para todos que se fizerem presente. Não percam a oportunidade que Deus tem nos dado, glória a Jesus, que é a primeira Santa Ceia
esse ano de 2025, glória a Jesus, aleluia. Nós tivemos um 2024 com sucesso, glória a Jesus, foi uma bênção que deu na nossa vida, glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus, não perdemos nenhum dia de Santa Ceia, e agora vem mais este ano, em 2025, para nós receber muito mais de Deus sobre as nossas vidas. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas que louvam o nome santo do nosso Deus. Graças a Deus. A Bíblia diz que quem pede paciência, recebe paciência. Quem pede peixe, não recebe serpentes. Tem Mateus 7, 7 e diante. Quem pede paciência, não recebe pecado, recebe paciência. Estão compreendendo? Que ele faz a língua metafórica, já vamos terminando, depois está aqui o nosso irmão presbítero, já fazendo a restauração do agradecimento. Mas, irmãos, o crente sem doutrina, ele não tem como ser um crente de firmeza, ele está sempre desorientado e sempre criando coisas contrárias à palavra, e distorce demais. E distorcer a Bíblia é trazer o quê? O apóstolo Pedro chegou a dizer que quem distorce a Bíblia, ou distorce para a sua própria condenação. Segundo Pedro 3, 13 em diante, do 14 ao 18, 19. Então, se Deus continua nos abençoando, a nossa saúde física também ela depende muito referente ao recebimento da palavra. Jesus lamentou que ele curou toda a humanidade. Depois lamentou. Que lamento. Todos curados fisicamente, ficou toda a enfermidade, mas andava errantes e desgarrados como ovelha que não tinha pastor. Está em Lucas, em Marcos, não é? É Mateus 9, 35, 37, fala disso. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu. Quem vai continuar pedindo paciência, diga amém. Amém. Então a palavra nos reforçou, não é? E nós sabemos, quando recebemos paciência, recebemos mais experiência e entra no processo da segurança em Cristo, Senhor da glória. Vamos agradecer a Deus na instrumentalidade do irmão presbítero José. O irmão José, nós estávamos comentando sobre aquele homem que foi no médico, né? Estou sentindo tanta angústia. Se lembra? Foi lá no Rafael. Aí o irmão comentando, o irmão, estou sentindo muita angústia, estou estressado, não sei o que eu faço mais, estou todo desarrumado, todo desajeitado e não tem jeito, nada contra a minha insegurança. Aí o médico falou, sabe o que você faz? Vai no circo, assiste lá algumas peças que eles fazem lá no circo e você vai ficar melhor. Ele falou, não pastor, mas eu sou de lá. Eu sou palhaço. Compreenderam? Não foi isso? Eu sou. Então, qual é a resposta? Receber quem? Cristo. Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É engraçado, né? Aleluia. Eu vou procurar o médico não. Esse negócio você tem que procurar se distrair, divertir em algum lugar. Vai no circo, lá tem muitas coisas que as pessoas se distraem, dá risada. Falou, doutor, eu sou palhaço. Deus. Vamos fazer a nossa da fé? Vamos, meus irmãos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Deus grande, Deus poderoso. Oh, Pai Santo, continua abençoando a tua igreja, Pai. Continua abençoando o teu povo, Jesus. Meu Deus, abre, Pai, mais e mais o nosso entendimento, meu Deus, para nós entendermos a tua palavra, Jesus. Oh, Deus grande, Deus poderoso, abençoa mesmo o teu povo. Oh, Jesus amado, confirma as bênçãos do torna, guarda nós, Pai. Cobre nós com teu sangue, meu Deus. Não deixa, meu Deus, que o inimigo venha tocar nas nossas almas. Vem na alma da nossa família, Senhor, mas confirma, Pai, o grande livramento de todos os maus. Amém, Jesus. Vamos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus
e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor continua nos abençoando. Se cansou, irmãzinha? Vai lá. Vai lá. Deus abençoe, irmã.